Menos de 2 anos depois de promovê-lo a CEO, a Disney demitiu Bob Chapek e trouxe de volta o ex-CEO Bob Iger para o seu antigo cargo. Mas o que isso realmente significa para o estúdio, para os filmes e programas de TV da Disney? Continuem aqui comigo assistindo ao vídeo que hoje eu vou te explicar e apontar o que pode vir a mudar na Disney como empresa daqui pra frente. Mas antes, deixa aí o seu like e se inscreva no canal Garota Escarlate. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa demissão de Chapek e dessa recontratação de Bob Iger. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros fãs da Disney. Eu tô passada que o ex-CEO da Disney, Bob Iger, está voltando para liderar o estúdio, agora que o seu até então sucessor, Bob Chapek, está deixando o cargo em menos de um ano após assumi-lo. E gente, foi isso mesmo que vocês ouviram. Depois de menos de um ano longe do estúdio, o agora CEO Bob Iger está voltando para chefiar a Disney, enquanto que Bob Chapek deixa o cargo. E gente, eu preciso muito lembrar a vocês que a carreira de Bob Iger começou na ABC em 1974, muito antes da The Walt Disney Company adquirir a rede. E foi lá que ele começou a trilhar o seu caminho e onde ele foi presidente e COO da ABC. E ele foi então presidente da ABC até 1999, quando ele foi nomeado presidente da Walt Disney International. E nos anos 2000, ele foi promovido a presidente, cargo no qual ele permaneceu até 2005, ano em que Bob Iger substituiu Michael Eisner como CEO da Disney. E gente, eu devo ainda ressaltar que Bob Iger chefiou o icônico estúdio de Hollywood por mais de uma década, supervisionando de forma memorável as aquisições da Pixar, Lucasfilm e Marvel Entertainment, bem como a sua recente aquisição da 20th Century Fox. E olha, foi o próprio The Hollywood Reporter quem trouxe a notícia de que o ex-CEO da Disney, Bob Iger, estaria voltando oficialmente ao estúdio e que Bob Chapek estava deixando o cargo. E galera, embora nenhum detalhe específico tenha sido divulgado sobre as mudanças na gestão da empresa, um comunicado divulgado à imprensa passou a sensação de que a Disney acredita fielmente de que Bob Iger seja mais adequado para lidar com a empresa em meio a problemas relacionados à pandemia, se a gente for comparar com a liderança de Bob Chapek. E gente, nesse comunicado, a Susan Arnold, que é a atual presidente aí do conselho da Disney, disse, abre aspas, agradecemos a Bob Chapek por seus serviços prestados à Disney ao longo de sua longa carreira, incluindo conduzir a empresa pelos desafios sem precedentes da pandemia. O conselho concluiu que, à medida que a Disney embarca em um período cada vez mais complexo de transformação da indústria, Bob Iger está em uma posição única para liderar a empresa nesse período crucial. Fecha aspas. Sentiram o clima, né, gente? Bom, em relação a Bob Chapek, vocês precisam ter conhecimento também que ele foi nomeado CEO da Disney em fevereiro de 2020, depois que o Bob Iger anunciou a sua aposentadoria. Mas saibam também que Bob Chapek ingressou na Disney em 1993 como diretor de marketing da Buena Vista Home Entertainment e posteriormente ele foi nomeado presidente de produtos de consumo da Disney em 2011. E em seguida ele acabou se tornando chefe dos parques e resorts da Walt Disney em 2015. E apenas 5 anos depois ele foi nomeado CEO da Disney, o que na época bateu aí de surpresa em muitos que esperavam que o substituto de Bob Iger fosse Tom Staggs. E galera, depois que Bob Chapek foi nomeado CEO no início de 2020, como vocês devem se lembrar, o Covid-19 chegou e chegou com tudo. E assim o Bob Iger, que ainda era presidente executivo na época, retomou algumas de suas antigas funções de CEO devido à situação de emergência, Porém ele renunciou oficialmente em 31 de dezembro de 2021.
E agora, menos de um ano depois, Bob Iger está de volta como CEO e Bob Chapek já é carta fora desse baralho do Mickey. E galera, convenhamos que essa decisão drástica e também repentina nos mostra, ou melhor, evidencia ainda mais quantos problemas a The Walt Disney Company teve nos últimos 2 anos. E gente, eu me refiro especialmente aos muitos funcionários da Disney que expressaram aí a sua frustração com a direção que a empresa tomou sob a liderança de Bob Chapek. E só para vocês terem uma ideia, a Disney anunciou em 2021 que mudaria muitos departamentos da Califórnia para a Flórida, e como resultado, várias das mentes criativas por trás dos parques Disney acabaram deixando a empresa. E não foi só isso não, hein? Pois o buraco é mais embaixo, porque o Bob Chapek também aumentou os preços em todos os serviços da Disney, incluindo o Disney Plus, que foi lançado apenas em 2019, e os parques temáticos. E quando alguém diz que o buraco é mais embaixo, sempre entendam como perda de dinheiro. E dito isso, saibam vocês que após um relatório decepcionante do 4º trimestre fiscal de 2022, as ações da Disney caíram aproximadamente 40%. E assim, gente, eu não sou formada em economia e tampouco em administração. No máximo aí eu tenho um técnico, mas eu bem sei que perder dinheiro e funcionários valiosos não é o ideal para a maior empresa de entretenimento do mundo. E se vocês acompanham as notícias, já devem saber que tivemos aí inúmeras controvérsias em torno de Bob Chapek e da Disney nos últimos 2 anos que afetaram negativamente a marca da empresa, como por exemplo, e mais recentemente, quando Bob Chapek disse que as animações eram para crianças e que os adultos querem algo para eles. Ai, gente, vai vendo, porque além de entrar em conflito com o público real e os consumidores de conteúdo da Disney, isso incomodou as equipes de animação da Disney, considerando que seus filmes sempre foram para toda a família. Cara, eu como consumidora dessas animações me senti bastante incomodada com esse comentário dele. E eu ainda quero levantar aqui que lá em 2021, quando Viúva Negra foi transferido para o lançamento simultâneo no dia e na data sob demanda do Disney Plus, em vez de obter aí uma exibição nos cinemas de forma exclusiva, a atriz Scarlett Johansson entrou com um processo contra a empresa e os próprios funcionários internos da Disney culparam Bob Chapek por essa situação. E no início desse ano, em 2022, o Bob Chapek enfrentou aí uma séria reação devido à sua má resposta ao projeto de lei Don't Say Gay da Flórida, que poderia afetar os funcionários da Disney e suas famílias, com sede no próprio estado. E em uma declaração inicial da Disney, dizia, abre aspas, o maior impacto que podemos ter na criação de um mundo mais inclusivo é através do conteúdo inspirador que produzimos, fecha aspas. Gente, essa resposta foi vaga demais e também destacou o quão pouca representação a Disney tem em seus filmes e programas de TV. E o Bob Chapek disse mais tarde, que uma declaração corporativa seria contraproducente. Por outro lado, o Bob Iger condenou esse projeto quase que imediatamente, mesmo em meio à sua aposentadoria. E como vocês devem ter visto, passaram-se semanas antes que o Bob Chapek e a Disney denunciassem publicamente esse projeto de lei. E pessoal, estes são apenas alguns exemplos de como Bob Chapek colocou os pés pelas mãos em situações em que Bob Iger teria lidado muito melhor com as coisas. No mínimo, Bob Iger sabe se expressar muito melhor do que Bob Chapek e ele sabe como lidar com controvérsias. E gente, o seu retorno não é apenas sobre o conteúdo da Disney, mas também sobre como consertar a marca Disney. E eu bato palma para os membros do conselho que tomaram a decisão de trazer Bob Iger de volta para o cargo de CEO. E eu realmente acredito que ele seja capaz de conduzir a empresa de volta a uma posição mais positiva, com o público e, claro, fazendo mais dinheiro para a Disney. Porque a gente sabe que esse cara aí é visionário, e alguns dos maiores movimentos de Bob Iger durante sua carreira original como CEO da Disney foram adquirir a Pixar Animation Studios, a Lucasfilm e a Marvel, que agora são entre os maiores geradores de dinheiro da empresa.
Porém, como sabemos, todas essas 3 franquias estão em fluxo nos últimos anos, e por mais que Kevin Feige esteja mantendo a Marvel Studios no caminho certo, ele tem enfrentado muitos problemas, incluindo certa inconsistência de qualidade e interesse do público desde o lançamento de Vingadores Ultimato. E mesmo que tenha começado durante o mandato de Bob Iger, o futuro da franquia Star Wars também tem sido incerto enquanto a franquia busca uma nova direção após o lançamento decepcionante de Guerra nas Estrelas, a Ascensão Skywalker, também em 2019. E agora, com a saída do Bob Chapek, seu xará Bob Iger certamente terá a tarefa de colocar o MCU e Star Wars de volta ao jogo e garantindo os próximos primeiros empreendimentos da Disney com a Lucasfilm com Indiana Jones, que é uma propriedade bem sucedida. E em relação à Pixar, vimos que Soul, Luca e Red foram lançados diretamente no Disney Plus, para o desgosto dos animadores do estúdio e para também a depreciação do seu status de marca específica. E a decisão foi devido à pandemia do Covid-19, mas isso custou ao estúdio dinheiro e publicidade que poderiam ter sido recuperados com lançamentos nos cinemas. E como uma grande força por trás do sucesso dessas franquias, Bob Iger poderia ajudar, de certa forma, a reorientar seus respectivos estúdios. E eu realmente acredito que após ter seu tempo necessário para produzir filmes de animação de qualidade, o público provavelmente verá os efeitos dessas trocas rápidas entre Bob Chapek e Bob Iger, principalmente em relação às produções da Pixar nos próximos anos. E gente, conforme vimos nos lançamentos do Disney Plus mencionados acima, o Bob Chapek se concentrou muito em transmitir mais para o Disney Plus do que apostar em produções para os cinemas. E ok, tudo bem que isso até faz sentido no clima atual, mas muitos lançamentos que foram enviados para o Disney Plus, incluindo os filmes da Pixar, foram originalmente feitos para os cinemas, e isso acabou os tornando menos acessíveis a todos os públicos e foi um golpe especialmente grande para Red, Soul e o live action de Mulan. E cara, esses foram ótimos filmes que a Disney desperdiçou ao lançá-los no stream. E sem mencionar que Star Wars também se mudou inteiramente para o Disney Plus nos últimos anos, tendo o Rogue Squad sendo removido do cronograma de produção para os cinemas. E assim, gente, verdade também seja dita, mas quanto a isso eu não sei se o Bob Iger teria feito diferente quando se trata do streaming enquanto estávamos no auge da pandemia do Covid-19. O que eu sei é que o Bob Iger confia em suas produções e ele acredita em lançamentos para os cinemas. Porém, até ele já admitiu que as coisas não vão voltar para o normal tão cedo, e como Bob Chapek não conseguiu encontrar o equilíbrio certo entre stream e lançamentos para o cinema, causando problemas para o Disney Plus, apesar do seu relativo sucesso, eu realmente acho que Bob Iger ainda precisará descobrir esse equilíbrio para satisfazer o público e aos investidores, porque a Disney ultimamente está só ladeira abaixo. E quanto a vocês, meus inscritos, o que vocês acharam da saída do Bob Chapek e do retorno de Bob Iger ao cargo de CEO da Disney? Coloque aqui nos comentários as suas considerações, juntamente da sua opinião sobre esses últimos lançamentos da Disney. E lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros fãs da Disney.